Gênesis capítulo 3, do verso 14 até o 24, que nos diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Só até aqui. Meus irmãos, indiscutivelmente, este é um dos capítulos mais importantes de toda a Sagrada Escritura. Se é que nós podemos colocar algum texto em grau de importância, de relevância ou em alto relevo, é o capítulo 3 do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Porque aqui nós encontramos a origem do pecado, do sofrimento e até mesmo da morte. É justamente nesse capítulo, mas algo que está em evidência ao longo de todo esse capítulo, especialmente esse trecho que nós acabamos de ler, é a providência de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o juízo de Deus e, claro, a sua providência, não necessariamente sobre a serpente, que não há providência para ela, mas o juízo de Deus sobre a serpente, o juízo de Deus e a sua providência sobre a mulher e sobre o homem. Falando a respeito primeiro da serpente, versos 14 a 15, nós vimos pelo relato bíblico que ela podia falar, ela sabia, ela tinha conhecimento sobre a ordem de Deus, ela distorceu a sua palavra, ela simplesmente negou aquilo que Deus havia dito. E pelas Escrituras, pelo relato bíblico, nós sabemos que por detrás daquela serpente estava o diabo, o adversário, o opositor, o inimigo das nossas almas, Satanás, o coisa ruim, ou qualquer nome que você queira dar. Por detrás dela havia Satanás. A serpente se torna o único animal amaldiçoado por Deus em toda a sua criação. Todos os demais, Deus os abençoou. O ser espiritual por detrás da serpente também foi amaldiçoado. Por isso, não há arrependimento, não há segunda chance ou redenção para o diabo. Aqui somente a terra e o inimigo são amaldiçoados. Somente eles. Diferentemente do que muitos imaginam, que aqui nos castigos Deus amaldiçoa Adão e Eva, Deus não amaldiçoa o casal. Deus amaldiçoa
a Satanás e a terra. Passaria a se arrastar. A serpente se torna símbolo de tudo aquilo que é odioso e causa mal e medo. Ainda é um tipo de animal que causa medo. Se uma cobra entrar aqui, eu acredito que até homens bem fortes iriam correr, iriam tremer de medo. Eu não estou dizendo que eu estou no meio, tá? Que eu mato baratas muito bem. Mas ela se torna esse símbolo. Ela foi categorizada como um animal impuro para os judeus lá no livro de Levítico. Satanás será derrotado, humilhado e comerás o pó da terra. Deus já declara aqui a sua derrota. Embora pareçam que as suas obras prosperem por um tempo, mas a derrota do diabo já está decretada. Essa expressão que surge, porém inimizade, é uma expressão chave aqui para entendermos essa dinâmica do descendente da mulher e dos seguidores do diabo. O conflito que geralmente leva a uma guerra brutal e mortal. Estou me referindo à guerra pela verdade. O que é a verdade, afinal de contas? Essa foi a guerra entre a mulher e a serpente. Os descendentes da serpente são seus seguidores, ávidos, sedentos por autonomia. Eu não preciso de Deus, eu não preciso do Senhor. Aliás, eu sou quase como um Deus. Até que a bigorna da realidade bate. A limitação humana, uma doença, uma falência, uma desventura, uma decepção. Quantas pessoas não caminham com seus pés de barro sobre essa terra pensando que são deuses, pensando que são melhores do que os outros? Seguidores do diabo, ávidos por autonomia, por prazer a todo custo, desobedientes, blasfemos contra Deus. Esses são os descendentes da serpente. Em Gênesis 6, Moisés vai chamá-los de filhos dos homens. Filhos dos homens. Os descendentes da mulher seriam os filhos que temeriam, amariam e serviriam a Deus. E essa santa semente, ela vai estar presente no desenrolar de toda a revelação bíblica. Mais tarde, o próprio Moisés os chamará de filhos de Deus, lá em Gênesis 6 também. A descendência da mulher é a igreja invisível, a igreja de todos os tempos. Essa é a descendência da mulher. Seu descendente, como nos é dito no texto santo, esmagaria a cabeça da serpente. Curiosamente, aquela que inicialmente fora enganada pela serpente, daria à luz ao filho que esmagaria a cabeça da serpente. Ela, a serpente, feriria apenas o calcanhar do descendente da mulher. Apenas o ferimento na serpente é que seria mortal, que seria na cabeça. Já perceberam que as cobras geralmente nos ferem da cintura para baixo? Quem está no meio de mata, canaviais, locais, porque as cobras não saem do meio do mato para lhe atacar. Se você entrar, é bem provável que elas lhe ataquem. Geralmente os fazendeiros usam aquela bota alta, até o meio da perna, um pouco acima. Porque quando a cobra atacar, ela vai atacar a bota. Este vai lhe ferir o calcanhar. Ou seja, aponta para o fato de que a vitória do descendente da mulher iria lhe custar um alto preço. O verso 15 nos fala sobre o chamado proto-evangelho, numa linguagem teológica. O primeiro evangelho. Veja que já no início das Escrituras, nós temos uma referência direta e clara a Cristo. O descendente da mulher que efetivamente esmaga a cabeça da serpente. Note que até aqui, após o consumo daquele fruto, por um lapso de tempo, não havia mais esperança. A única perspectiva era a miséria, o castigo, o cheiro de morte que já chegava sobre o casal. E eles iriam carregar esse cheiro de morte ao serem expulsos do jardim. A partir daqui, temos o conflito entre os filhos de Deus e os filhos dos homens.
Já em Gênesis, esse conflito está presente. Daqui para frente, duas linhagens se distanciando e mantendo uma certa guerra. Os irmãos vão perceber, nos relatos que vão seguir a esse texto, Caim e Abel. Claramente, de uma forma sangrenta e brutal, o descendente da serpente atacando o descendente da mulher. Caim e Abel, o dilúvio, a bênção de Noé sobre 2 filhos e a maldição sobre um, Ismael e Isaque, e o caso assim bem típico que está em evidência em Gênesis, Jacó e Esaú, gêmeos. Deus escolhe um povo dentre todos, de onde viria o Messias. Veja se essa doutrina não está presente, essa guerra não está presente do início ao fim. E o povo de Deus, como nação, teve que empreender diversas guerras e diversas batalhas, e muitas delas pela verdade, e quando abriu concessões, se corrompeu. Porque houve situações que Deus disse, pode matar todo mundo, inclusive mulheres e crianças, e até os animais. E o povo não, vamos abrir uma concessão, vamos pegar os despojos, o gado é gordo, as ovelhas são gordas, o que tem aqui é precioso. Eles acabaram se corrompendo. E essa guerra ela vai se perpetuar. Eu penso que um dos sinais evidentes dessa guerra é quando Herodes recebe a visita daqueles 3 astrônomos que estudavam as estrelas. Eles disseram, olha, alguma coisa diferente aconteceu no céu. Pelos nossos estudos nasceu alguém importante. E Herodes, o descendente da serpente, persegue o descendente da mulher. Ele manda matar todas as crianças. E isso vai seguir, irmãos, isso vai seguir por toda a trajetória do Senhor Jesus Cristo. A serpente, ela vai assumir essa posição de querer eliminar os descendentes da mulher, por essa promessa que temos em Gênesis 3,15. O castigo da mulher, versos 15 a 16. Deus não considerou nenhum dos envolvidos naquela situação inocentes. São 2 castigos para a mulher. A sua descendência, primeiro, claro, uma boa notícia, triunfaria sobre a serpente, mas viria ao mundo em meio a muita dor. Não significa que antes da queda ela não teria filhos com dor, mas o texto diz que Deus aumentaria as dores da gestação e do parto. O pecado acentuou a dor que seria natural antes da queda. O segundo castigo, pior que o primeiro. O teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. E aí muitos dizem, pastor, mas aqui não está a questão da submissão, etc. Não necessariamente. O que Deus está dizendo é que ela lutaria todos os dias contra o desejo de governar o seu marido. Todos os dias. Aquilo que fora estabelecido como uma relação de harmonia, era shalômico, era harmônico, era perfeito, em que Deus fez uma auxiliadora para a complementaridade, agora se torna algo forçado, imposto, difícil. O que antes seria um deleite, se torna algo penoso, frustrante, e que provoca em muitas mulheres a ira. Deus não desistiu de ter criado o homem e a mulher. Os seus propósitos para a humanidade seriam alcançados, mas de uma maneira penosa, de uma maneira sofrida, um relacionamento marcado pela luta por domínio. E meus irmãos, isso é o que acontece em muitos relacionamentos. Às vezes a gente recebe o casal e a gente deixa o casal falar à vontade. Se torna uma espécie de gincana, um tentando provar tentando provar que o outro é pior do que ele. O senhor não sabe quem é essa mulher. O senhor não sabe quem é esse homem. Esse homem é terrível.
E geralmente eu digo, eu sei quem ele é. Eu sei quem ela é. É descendente de Adão. Não precisa de maiores explicações. Mas é uma luta por domínio. E essa luta vai se perpetuar. O castigo do homem, verso 17. Pelo fato de o homem ter dado ouvidos à mulher, e não aqui porque o homem recebeu um conselho, não entenda dessa forma. O fato dele ter ouvido a mulher e não ter ouvido a Deus, ele poderia ter ouvido qualquer outra pessoa, mas o fato dele não ter priorizado uma ordenança do Senhor. O castigo divino viria sobre ele. O homem ouviu mais outra voz do que a voz de Deus, e ele desobedece de maneira frontal uma clara ordem do Senhor. E isso se repete também. É um padrão que se repete. Não tem alguns homens que são teimosos, e eles vão às vezes de encontro ao que Deus diz, e arrebentam a cara. É o padrão que vai se repetindo. Deus não aceitou as suas desculpas esfarrapadas. Ele diz, a mulher que me deu o fruto, a mulher que tu me deste. Ele colocou a culpa primeiro na mulher de forma clara, e no segundo momento ele responsabiliza a Deus por ter criado a mulher. Olha só que ingratidão. A mulher que o Senhor me deu, se essa mulher não tivesse entrado na história, tudo estaria muito bem ainda. Eu não teria comido desse maldito fruto. Em outras palavras, é isso. São desculpas esfarrapadas, e Deus o responsabiliza, e Deus o pune pelos seus atos. Irmãos, nós já vimos em outra mensagem que no momento em que a serpente conversa com Eva, a ideia no hebraico de quando ela come do fruto e passa ao seu marido, é que ele estava ali o tempo todo. Ele presenciou toda aquela conversa silenciosamente. Ele permitiu que a mulher comesse do fruto silenciosamente, e ele comeu do fruto silenciosamente. Ou seja, ele foi omisso na sua liderança como homem. E veja se não é um padrão que se repete. Um tanto de homem frouxo, omisso na sua responsabilidade da casa, omisso na sua responsabilidade na sociedade. É o que se repete, é o padrão. Por conta de sua desobediência, a terra seria amaldiçoada. Verso 17. Não seria para o homem a mesma bênção do princípio, uma geladeira suspensa no jardim. O sustento viria por meio de muita fadiga, muito trabalho. O trabalho em si não é ruim, mas é o excesso. O fruto não viria tão facilmente como naquele jardim que nós vimos em outra exposição, que tinha várias árvores frutíferas com frutos bons para serem comidos, consumidos. Ele teria de cavar, ele teria de lavrar esse solo, ele teria de trabalhar duramente sobre a terra, e essa não produziria somente coisas boas. Da terra não vem somente coisas boas, ela também produziria os chamados cardos, abrolhos, espinhos, ervas daninhas, que vêm do nada. Pode perguntar para qualquer fazendeiro. Quando ele lavra uma terra, quando ele lança a semente, ele não quer que aquelas ervas daninhas estejam presentes. E para ele ter o melhor proveito da terra, ele precisa lançar pesticidas para eliminar os inimigos daquela planta. Então veja que a terra não produziria de forma tão fácil. A vida não seria fácil para Adão. Então quando nós vemos os homens, principalmente os homens da atualidade, tão sensíveis, tão cascas de ovo, às vezes dizendo que a vida é tão dura, nós dizemos a vida é dura mesmo e tem que ser dura para você. Porque é algo que vem do Éden, não tem como reverter isso. A vida para o homem tem que ser mais dura e mais difícil do que para a mulher. Ele tem que pagar mais o preço, ele tem que sofrer mais, porque isso foi estabelecido no princípio. Então é praticamente inadmissível um homem crente dizer que a vida está muito dura para ele. E às vezes com a voz meio efeminada. Isso é praticamente inadmissível.
Porque a vida é dura mesmo. Isso foi projetado desde o início. Então o homem é que vai sofrer mais, ele vai lidar mais com as dificuldades, com os problemas lá de fora, com os problemas da terra. Ele comeria aquilo que ele conseguisse produzir. Adão não pensou nas consequências antes. Ele não calculou o custo. Veja que burrice. Ele troca o paraíso por uma terra amaldiçoada. Literalmente isso. Troca o habitat, o Éden, por uma terra amaldiçoada. Ele desobedece e as consequências vêm. Um padrão que se repete na humanidade. Muitos trocando as bênçãos de Deus por uma terra amaldiçoada. Trocando os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, por este mundo que cheira a morte. Esse mundo cheira a morte, por todos os lados. Voltarás ao pó. Deus colocou o homem no seu devido lugar. Diante daquela arrogante pretensão do ser igual a Deus, veja que ele não se tornou como Deus, como a serpente disse, mas ele voltaria ao pó. Uma grande ironia, porque o homem é criado fora do jardim do Éden. Porque lá no texto bíblico diz que Deus o colocou no jardim. Deus preparou o jardim e o colocou no jardim. O homem é expulso do jardim. Ele vai ter que conviver com esse pó da terra. Ele vai voltar ao pó da terra. Deus o coloca no seu devido lugar. Essa terra seria o seu rival a vida toda. Iria produzir cardos, abrolhos, o fruto, mas cardos e abrolhos. E no final das contas a terra iria engoli-lo. Essa é a grande verdade. Uma terra difícil que um dia vai nos engolir. Do pó veio, ao pó tornarás. E nós somos lembrados que somos pó a todo instante. Se você vier aqui quarta-feira e passar o dedo sobre esse piano e ele ficar desse jeito, vai sair um pó no seu dedo. É o que você vai virar, é o que seu corpo vai virar. Nós somos lembrados constantemente que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. E antes de serem expulsos do jardim, Adão nomeia a sua mulher. Primeiro foi varoa, porquanto do varão fora tomada. E aqui ele dá continuidade ao mandato cultural. Ele a nomeia como Eva, mãe dos homens. Ou seja, mesmo após a queda, o homem ainda tem essa questão de dominá-la, conhecê-la, descobri-la, como que ela funciona em todos os sentidos, estabelecer uma cultura, uma família, porque ela seria mãe dos homens, um povo, uma raça que deveria cobrir essa terra maldita, amaldiçoada. E estamos assim atualmente. Conhecer a magnífica criação de Deus, apesar disso não ser feito sem dores, sofrimentos e angústias. Há muito a ser conhecido nessa terra. A parte gelada do planeta, as profundidades dos oceanos, há muita coisa a ser conhecida, mas há muito custo. Tem alguns ricaços que entram num submarino que é manipulado por controle remoto, né? São totalmente malucos, né? Morreram mesmo. Mas há muito a ser explorado. Eva significa vida. Pelas Escrituras, nós temos um ancestral em comum, e não é um macaco, é um casal. É Adão e Eva. Somos todos, de certa forma, parentes. Imagine isso. Deus imputou à humanidade o castigo de Adão e Eva. O que temos a ver com o pecado do primeiro casal? É o que aconteceu com eles, aconteceu conosco também. Dar nome à sua esposa, que significa vida, evidencia que, de certa forma, Adão ainda tinha esperança naquilo que Deus havia dito. Deus cobriu seus corpos com pele de um animal, que é a figura que evoca o Cordeiro de Deus, que morre para cobrir a nossa vergonha e os nossos pecados. E o homem se tornou um de nós, a expressão que aparece no verso 22, que é essa reunião da Trindade. Ele se tornou um de nós. Vamos ter que expulsá-lo do jardim. E aí nós temos o fechamento dessa narrativa,
Não que ele se tornou Deus, mas conhecedor do mal. E sucumbiu a esse mal. Então ele não vai viver eternamente. Deus fecha o jardim, põe uma proteção no jardim do Éden, para que não entrem mais e consumam do fruto da árvore da vida. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, nos é dito que os redimidos vão consumir do fruto da árvore da vida. Eles vão voltar a consumir. Meus irmãos, e quais aplicações nós podemos fazer desse texto às nossas vidas? A primeira, eu já falei no início, a nossa verdadeira guerra. Para o Antigo Oriente, a existência do mal era eterna. Eram dualistas, chamados maniqueístas, duas forças antagônicas, o bem e o mal, lutando pelo domínio. Eles acreditavam nisso grandemente. E veja que muitos crentes acreditam nisso, nesse maniqueísmo, que Satanás tem o poder igual ao poder de Deus, ao ponto de muitos crentes terem medo do diabo. Eu vim de um meio mais, digamos, pentecostal, e nós tivemos uma onda de batalha espiritual. Lembram disso? Quem é crente mais antigo vai lembrar. A tal da batalha espiritual. Eu ainda não era pastor, mas os pastores que me pastorearam, eles diziam, olha, é preciso ter cuidado, porque as pessoas estão vendo o diabo em tudo. Elas veem o diabo numa pintura, elas veem o Satanás num desenho, elas veem o Satanás no alimento, diziam até que a Coca-Cola era do diabo, cuidado. E aí iriam demonizando uma série de músicas do diabo. E daquele movimento surgiu um chamado movimento da cultura gospel. Lembram disso? Era o selinho gospel. Então, rock gospel, uma música pop gospel. Pronto, dá o selinho, santificou, tá ótimo. Mas não ouça a música do Satanás. Meus irmãos, existe sim uma guerra. Nós não podemos negar que ela existe, e ela é violenta. Mas o diabo não tem o poder igual ao poder de Deus. Martinho Lutero dizia que Satanás é como um cão raivoso, que está com os arreios presos nas mãos daquele que governa a terra. Ele está sob o comando de Deus, ele não faz nada alheio à vontade de Deus, especialmente em relação aos seus filhos. Então, se você é filho de Deus, não se preocupe se o seu nome está lá no centro fazendo despacho, para que você se dê mal. Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe se alguém te ameaçar. Não se preocupe. O nosso Deus é maior do que o diabo, ele não é maior do que uma ameaça humana. O braço de carne, ai deles. Ai daqueles que tocam nos pequeninos do Senhor. Porque os pequeninos do Senhor são como que a menina nos olhos do Senhor. Ai daqueles que tocam nos pequeninos do Senhor. Mas não por causa dos pequeninos, não porque eles são bons, não porque eles são legais, mas por causa do seu Deus. Aquele que os protege. Então, não existem duas forças antagônicas no universo disputando o domínio. Isso não existe. Por isso que nós cremos que uma vez salvos, salvos para sempre. E isso não é heresia demoníaca, isso é Bíblia. Isso é entendimento de quem é Deus. Uma vez salvos, salvos para sempre, sim, Senhor. Porque a salvação não depende de mim, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de o Senhor ter misericórdia. Se Ele alcançou, Ele vai salvar. Ele vai redimir, a despeito de qualquer força que exista nesse mundo. Os filhos da serpente, como nós vimos, são os filhos dos homens, os ímpios, os incrédulos. Os descendentes da mulher temem e amam a Deus e são seus filhos. Mas não se trata de uma guerra entre dois poderes iguais. O poder absoluto do universo é o do nosso Deus. E esse poder é bom e sempre vai triunfar. Sempre vai triunfar. Já tentaram, irmãos, destruir a igreja de tudo que é jeito que os irmãos imaginarem. Com violência, com subversão. Sempre tentaram.
Atualmente existe violência contra os crentes em alguns lugares do mundo, não vou negar isso. Mas a nossa maior ameaça hoje são as heresias, o que vem de forma subversiva na igreja e se levanta para destruir a igreja do Senhor. Mas nem a subversividade do inferno será capaz de destruir a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor está em franca marcha. Ela não está na defensiva. Ela está marchando. Ela está avançando. A Bíblia não fala que as portas da igreja vão ser meio que atacadas pelo inferno. Pelo contrário, as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. Veja que o poder de Deus é absoluto. Nós não precisamos de um caça-demônios. Não precisamos disso. Nós precisamos continuar avançando com a verdade. Uma outra lição é por que há tanta dor e miséria no mundo. É algo que coloca muitos crentes em crise às vezes. Ora, se Deus é o Senhor do universo, o Senhor de tudo, Deus que conduz a história, nós não cremos um Deus que intervém, mas Ele conduz a história. Ele não apenas intervém, Ele está conduzindo toda a história. Por que coisas ruins ainda acontecem? Seja com pessoas boas, com pessoas ruins, grandes tragédias que nos sobrevêm. Por que tanta miséria no mundo? Por que tanta má gestão de recursos do mundo? Por que tanta injustiça? Por que os ímpios ainda prosperam? Se você quer sentir dor aguda, vá à cidade da Estrutural essa semana. Qualquer hora do dia, vá lá. Entre naquele lugar. Você vai ver o que é miséria. O que é sofrimento. O que são famílias desestruturadas. Realidades duras, difíceis. Entra lá. E muitos, quando se deparam com realidades assim, se perguntam, mas e Deus? Cadê Deus? Deus sumiu. Meus irmãos, a explicação, a responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade é nossa. Não é Deus quem está fazendo mal, são os filhos dos homens. Não é Deus, são os filhos dos homens. Somos herdeiros do pecado de Adão e Eva. Nós já nascemos sujeitos a esse castigo de Deus. Aqui temos uma clara explicação para a realidade da vida. Porque sofremos e até mesmo morremos. Porque tanta angústia e principalmente porque tantos desajustes, coisas que não se encaixam e que deveriam se encaixar, mas não se encaixam. Porque somos filhos de Adão. A culpa é nossa. A culpa nunca é de Deus. Deus continua sendo o mesmo. E quando você consegue enxergar a Deus pelos óculos das Escrituras, na verdade você consegue perceber os lampejos da bondade e da misericórdia de Deus sobre a terra e sobre a humanidade. Porque esse mundo, irmãos, poderia acabar rápido demais. Só era um grande líder apertar um botão. Só apertar um botão. E um desastre global poderia acontecer. Deus não fabricou bombas atômicas. Não foi Deus. Foram os filhos dos homens. Os filhos dos homens são responsáveis por toda a miséria que esse mundo está imerso. Eu não estou aqui em defesa de Deus, mas é o que a Bíblia deixa claro. Deus, pelo contrário, vem com a sua providência. O fato é que não há esperança para nós em nós mesmos. Não há. Não temos condições nem de nos salvar da condenação eterna. Não há esperança. Em nós mesmos, com a nossa inteligência, com a nossa força, com os nossos recursos, de modo algum. A esperança está no Senhor. E por fim, a natureza da esperança dos redimidos, de onde ela se origina? Deus firmou aliança com os patriarcas para preparar o mundo para a chegada do seu descendente de Gênesis 3,15. Estava dando a razão da separação daquele povo dos demais. A razão de ser das suas leis, dos seus estatutos, seria um solo fértil para a chegada do Messias na plenitude dos tempos.
Eles não viveriam como os pagãos, mas eles viveriam como o povo de Deus e o povo da aliança. E o judeu ortodoxo, ele morria na esperança, esperando Cristo, esperando o Messias. E pela Escritura nós sabemos que ele já veio. E é justamente nessa plenitude dos tempos que nós encontramos a esperança e a redenção. Os crentes do Antigo Testamento não foram salvos por obras, mas foram salvos na esperança em Cristo Jesus. Quando Cristo morre, há 2000 anos atrás no Gólgota, ele salva os crentes de todos os tempos, de todos os lugares, com o seu sacrifício. O descendente da mulher esmagando a cabeça da serpente. Então, irmãos, a nossa esperança nunca vai estar na economia. A nossa esperança nunca vai estar centrada nos poderosos dessa terra. A nossa esperança não está no nosso olerite, no nosso salário, na nossa saúde, nas nossas capacidades, na nossa igreja, no belo templo que temos. De modo algum. A nossa esperança está no descendente da mulher. E dessa esperança decorre as demais esperanças da nossa vida. Então que Deus nos ajude essa noite a olharmos para Gênesis 3, a origem dos grandes males da humanidade, mas ao mesmo tempo uma centelha de esperança para aqueles que creem. Aqueles que creem conseguem perceber a providência de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Então que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações.